Oi para todo mundo! Vamos agora falar dos métodos comportamentais, ou atualmente chamados os métodos de percepção da fertilidade. Gente, esses métodos vêm ganhando muita notoriedade nas redes sociais, são métodos anticoncepcionais de verdade, se feitos da forma correta. Então essa aula é uma aula muito importante, eu vou explicar tudo assim nos mínimos detalhes, porque aqui realmente eu acho que está uma guinada que a sociedade está tendo, né? As pessoas hoje querem viver uma vida com menos hormônios, com menos efeitos colaterais, se conhecendo melhor, e os métodos de percepção da fertilidade estão aqui para isso, para ajudar essas mulheres a não engravidarem de uma forma natural. Lembrando sempre que isso aqui não substitui uma consulta médica, é uma aula informativa e eu não me responsabilizo por vocês usarem sem consulta. Beleza? Nós vamos falar de 4 métodos comportamentais. O do dias fixos, tabelinha, método Billings e temperatura. Vem comigo que vocês vão ficar craque. Se você ainda não viu o vídeo de ciclo menstrual, para agora, vai ali ver o vídeo de ciclo menstrual primeiro, porque é muito importante entender o ciclo para a gente entender como maquiar o negócio, né? Para a gente saber como mexer para lá e para cá no ciclo menstrual. Então, para agora, vai lá ver o vídeo, depois você volta. Se você já viu o ciclo menstrual, tá craque, vem cá que você vai tirar isso aqui de letra. O que é o método dos dias fixos? Gente, o método dos dias fixos é uma tabelinha. Só que é uma tabelinha mais prática, mais resumida. Para quem? Para essas mulheres que têm ciclos regulares entre 26 e 32 dias. Então, todo mundo que menstrua a cada 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, uma variação de até 7 dias, pode usar o método dos dias fixos. Se o seu ciclo é bagunçado, fica 40 dias sem menstruar, depois menstrua 2 vezes no mês, aí esse aqui não é método para você. Mas se o seu ciclo é reguladinho, lembrando que ciclo é para mulher que não usa método anticoncepcional, quem usa anticoncepcional não tem ciclo de verdade, é fake, né? Para aquela mulher que conhece muito bem o ciclo, olha aqui como é que os dias fixos funcionam. Vamos lá. Pega um calendário, né? Pega um calendáriozinho, menstruou. Então hoje é o primeiro dia da menstruação. Dia 6 faz de conta, foi o primeiro dia da menstruação. O sexo é liberado nos primeiros 7 dias. Ah, doutor, eu detesto transar menstruado. Tudo bem, isso é uma decisão sua. Mas talvez você fique sangrando só 3 dias, né? No quarto já tá pouquinho, você já pode namorar em paz. Então, nessa forma aqui de método, o sexo é liberado nos 7 primeiros dias. Depois você vai ficar 12 dias sem ter relação sexual vaginal. Ou se for ter relação, usa camisinha direitinho. Mas aqui, gente, é hora da criatividade. Vai fazer sexo oral, sexo anal, vai fazer outros tipos de sexo aí, passear, beijo, abraço, massagem, sexo tântrico, inventa outras coisas. Evita a penetração vaginal nesses 12 dias, porque é onde você pode estar fértil. Passou os 12 dias, liberada a relação até a próxima menstruação. Simples assim. Mulheres que têm ciclos regulares entre 26 e 32 dias, método dos dias fixos funciona muito bem. Existe até uma pulseira, né, que é o colar de contas, ou em inglês o Cycle Beads, que ajuda vocês a contar. Então ele vem com essa borrachinha que está aí, e aí no dia que você menstrua, coloca a borrachinha em cima do dia da menstruação. Aí todo dia, a hora que você quiser, põe o celular para despertar, você vai arrastar essa borrachinha para frente. Então a borrachinha, ela marca o dia. Então, estando vermelhinho é o dia que você menstruou, aí o dia 2 é o segundo dia da menstruação, 3 e assim por diante. Tudo que está marronzinho são os dias que você pode namorar, os dias inférteis. Então os 7 primeiros dias, a menstruação e os 7 primeiros dias. Depois, os dias que você está fértil, então 12 dias que não pode ter relação. E depois, a relação liberada até a próxima menstruação. Então, é o dias fixos, só que em uma pulseirinha, né, para você usar. É um colar assim grande e você vai mudando ele, pendura lá na parede, põe no banheiro, sei lá. Põe o marido para ajudar, né, a parceira para ajudar, enfim, o que vocês quiserem, dá para fazer legal com esse método aqui. E a tabelinha propriamente dita, como que funciona? Muita gente usa a tabelinha errado. Esses aplicativos são legais, eles ajudam, mas eles têm uma taxa de falha maior do que a tabelinha em si, porque vocês vão ver que a tabelinha ela tem um probleminha. Primeira coisa, eu preciso que você anote o seu ciclo nos últimos 6 meses, senão não tem como eu fazer tabelinha. Então você tem que se prevenir de outro jeito nesses 6 meses até a gente conseguir fazer uma tabelinha caprichada. Anotou o ciclo nos últimos 6 meses? Vamos lá, a gente pega os 6 ciclos e aí a gente vai fazer o seguinte. Qual foi o seu ciclo mais curto? Então, faz conta que você teve um ciclo de 24, de 25, de 30, de 32, de 26, de 27. Então, o mais curto foi 24. Eu pego lá o ciclo mais curto e tiro 18 dias dele. Quanto durou o ciclo mais curto? 24, por exemplo, né? Menos 18, 6. Então, o 6º dia é o primeiro dia fértil. Eu pego o ciclo mais longo
e tiro 11 dias. Vamos supor que o ciclo mais longo foi 34 dias. 34 menos 11, 23. Então, do 6º ao 23º dia, você pode estar fértil. Tá vendo como é que ela é um pouquinho complicada? Porque muitos dias sem ter relação. Ah, Lucas, você falou esse tanto de número, eu fiquei meio confusa. Vamos lá, vou te dar um exemplo aqui prático. Ó, o paciente pegou, anotou 6 meses e os ciclos dela variaram entre 28 e 32. Então, a mulher com um ciclo reguladinho, né? Variação só de 4 dias, perfeito. Então, vamos lá. Ciclo mais curto, menos 18. Qual foi o ciclo mais curto dela? 28. Então, 28 menos 18, 10. Ou seja, deu o 10º dia, evitar relação sexual. Evitar a penetração vaginal. Então, 10º dia para frente, nós vamos evitar. Quando é que ela está segura de novo? Vamos lá. A gente pega o ciclo mais longo e tira 11 dias. Então, nesse caso aqui, né? 32 menos 11, 21. Ou seja, evitar relação até o 21º dia do ciclo. Conclusão, essa mulher não deve ter relação sexual entre o 10º e o 21º dia do ciclo. 11 dias de abstinência. Vocês vejam que quando o ciclo é mais reguladinho, foram só 11 dias. Se o ciclo for mais bagunçado, menor de 24, maior de 35, aí você vai ter longos períodos de abstinência. Esse é o principal problema da tabelinha. Lembrar que a tabelinha é ótima para quem quer engravidar, né? Que aí você sabe mais ou menos onde que você tem que ter mais relação sexual para aumentar a chance de gravidez. Então isso é a tabelinha de verdade, viu, gente? A gente fala na vida real assim, 14 dias antes da próxima menstruação, você tira uma semana. Mas isso é um método tupiniquim, né? Isso aqui é o método de verdade. Beleza? Então já falamos dos dias fixos e da tabelinha. Agora o bambambam, né? O que todo mundo fala na internet. A gente ouve falar disso aqui todo dia. Pelo menos eu na minha bolha, né? Que eu vivo ali no Instagram, que é muita ginecologia. Método de Billings. O que é isso, método de Billings? Isso aqui foi um médico, né? Um pesquisador, na verdade, ele não era médico, que descobriu o muco cervical. Ele viu, ele e a parceira dele, que o corrimento mudava durante o ciclo e foi desenvolvendo e tudo, e hoje ganha o nome de Billings, já tiveram algumas modificações. Então, olha o passar do tempo, como é que acontece. Quando vocês não estão férteis, o muco cervical, né, o corrimento que fica no fundo da vagina, que fica ali no colo do útero, ele é menos pegajoso. Então, você faz assim com a mão, ele só estica um pouquinho. Quando vocês vão ficando mais férteis, esse muco vai ficando mais pegajoso, vai parecendo uma gelatina. Isso acontece demais no consultório. A gente vai colher Papa Nicolau, na hora que eu passo a escovinha, vem assim aquela melecona, assim eu falo pro paciente, cuidado, está fértil, a gente ri e tudo, mas é isso que é a verdade. Então vamos lá. Antes da paciente ovular, então antes da gente detectar a ovulação, 3 regras. Regras dos primeiros dias, regras dos períodos antes da ovulação. Primeira, evite relação nos dias de grande sangramento. Por quê? O Billings, ele acha que ele vai funcionar para todo mundo. Então ele vai funcionar para aquela mulher que teve um ciclo curto, para aquela mulher que teve um ciclo longo, para aquela mulher que sangra a cada 3 meses, ele funciona para todo mundo. Então, algumas pacientes com distúrbios hormonais, ela pode ovular menstruada. Então o que ele fala? Tá com muito sangramento? Não tenha relação, porque talvez você pode ovular e como você está com muito sangramento, você não vai detectar o muco cervical. Então essa é a primeira regra, evite relação nos dias de muito sangramento. Segunda regra, noites alternadas são permitidas para ter relação sexual até você detectar a mudança do muco. Então, todo dia você vai testar. Que horas que é a hora boa de testar? No meio da tarde para o final do dia. De manhã não. Por que de manhã não? Porque a vagina fica a noite toda ali acumulando secreção, né? Então, chegou ali do trabalho, vai ali fazer um xixi, chegou em casa, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, 7 horas da noite, enfim, põe o dedo no fundo da vagina, passa o dedinho lá no fundo, tira e faz esse movimento de pinça. Não é o corrimento que fica ali na calcinha, viu, gente? É lá dentro da vagina. Faz esse movimento de pinça. Não tá nada pegajoso? Beleza. Relação sexual dia sim, dia não. Por que dia sim, dia não? Porque senão fica muito esperma dentro da vagina e o esperma pode atrapalhar você a detectar o muco. Então, até isso é pensado no método de Billings mesmo. Então, teve relação ontem, não tenha hoje. E aí, então, para você ficar mais fácil de perceber o muco cervical. Então, essa é a segunda regra. Terceira regra, mudou o muco cervical? Ou teve algum pequeno sangramentinho, evita a relação por 3 dias. Por que um sangramentinho? Porque a ovulação, quando a paciente ovula, tem uma queda hormonal pequenininha. Assim, o hormônio vai lá para cima, ela ovula, aí na hora que rompe para ovular, dá uma queda. Essa queda pode fazer um pequeno sangramento. Então o sangramento pode ser um sinal de ovulação. Então, pequeno sangramento ou o corrimento ficou pegajoso, abstinência sexual por 3 dias, relação sexual liberada no 4º dia. Então, teve um pequeno sangramento, 3 dias sem ter relação. Continua vendo o muco. Nada do muco mudar.
Ali no meio do segundo para o terceiro dia o muco mudou, mais 3 dias sem ter relação, viu? Então, os sangramentos são 3 dias e a mudança do muco mais 3 dias sem ter relação. É que geralmente essas coisas acontecem juntas. Naquela paciente que tem o sangramentinho de ovulação, ela vai perceber a mudança do muco junto com o pequeno sangramento. Então, seguindo essas 3 regras, nós vamos detectar o período da ovulação. Ovulou, vem a regra do ápice. Qual que é a regra do ápice? Eu já até falei para vocês. Identificou o ápice, né? Tá muito gosmento, muito corrimentinho, evita a relação por 3 dias. Evitou 3 dias, na noite do 4º dia já está liberada a relação sexual. Aí daqui para frente, o tanto de relação sexual que você quiser, pode ter todo dia, pode ter 5 vezes por dia, não tem nenhum problema. Por quê? Você já ovulou, a ovulação ficou para trás, é impossível de engravidar se realmente aconteceu ali uma ovulação. Então esse é o método de Billings. Não é tão complicado quanto parece, né? Se você ouvir isso aqui algumas vezes, anotar, você vai ver que não é tão difícil. É que nem sempre as pacientes conseguem detectar isso com tanta facilidade. Não são todos os corpos que respondem bem, né? Que fazem esse corrimento muito pegajoso. Então, para aquelas mulheres que querem se conhecer mais, está aí um método bem interessante. Para fechar, vamos falar do método da temperatura, que é um método muito legal para a gente somar a outros métodos. A temperatura sozinha ela é bem complicada, vocês vão entender por quê. Então, vamos lá. A gente vai acordar e ela vai aferir a temperatura, de preferência bucal, é melhor do que embaixo do braço, antes de levantar da cama, antes de comer, antes de acudir menino de madrugada chorando. Então ela tem que ser assim, a rotina tem que ser perfeita, ela tem que acordar, medir a temperatura e sempre da mesma maneira, sempre do mesmo horário. Vocês vão ver que essa temperatura vai dar sempre a mesma. A gente tem a mesma temperatura quando a gente acorda, né? Isso é muito interessante de ser percebido. Beleza, você vai medindo a sua temperatura todos os dias e vai anotando. Um belo dia, a progesterona liberada pelo corpo lúteo ali da ovulação vai aumentar um pouquinho a sua temperatura corporal. Então, sua temperatura estava lá, 36.1, 36.2, 36, 36.1, 36.2. Aumentou 0,2, foi ali para 36.3 ou até 0,5, opa, ovulei. Detectou ovulação, não pode ter relação sexual nos próximos 3 dias. Mas aqui que vem o problema. Para você fazer um método de temperatura bem feito, como ele tem se você só detecta quando ovula, a relação sexual de ontem, por exemplo, o espermatozoide dura 5 dias. Então o ideal é assim, menstruou, não tenha relação sexual até a temperatura aumentar. Aumentou a temperatura, mais 3 dias sem relação, e aí você pode ter relação depois. Então tá vendo que tem longos períodos de abstinência? Porque se você vai demorar aí 14, 16, 18 dias para ovular, você vai ficar os 16 dias sem ter relação, mais 3 dias quando você detecta a subida da temperatura. Então, quando usa a temperatura perfeita, é um método anticoncepcional fenomenal, porque tem muito pouca relação sexual nesse casal, né? Eu gosto mais da temperatura para mulheres que querem engravidar, para ela saber que ela ovula, para ela entender o ciclo dela. Como método anticoncepcional, sozinho, difícil. Poucos casais se adequam a esse tipo de método. Mas tá aí, é assim que funciona, é assim que ele foi estudado e é assim que ele é validado. Qual que é a taxa de falha desses métodos? Aqui eu coloquei para vocês o uso perfeito, porque o uso do dia a dia, a gente falha muito, viu? Estudos que não fizeram ali uma randomização, que a gente chama, né, muito bem feita, que não explicaram muito bem para os pacientes, a taxa de falha é bem alta, assim, tipo 20 a cada 100 mulheres, 30 a cada 100 mulheres, mas no uso perfeito, olha aí, ó, a temperatura 1 a cada 100, a temperatura, porque quase não tem relação sexual, né? Um Billings bem feito, 3% de falha. Então, você vê uma taxa de sucesso boa no uso perfeito. Então, para finalizar, quais são os desafios que a gente encontra aqui nos métodos comportamentais? Isso aqui é muito importante para você ver se você está dentro disso aqui tudo para sair arriscando. Podem ocorrer longos períodos de abstinência, então tem que ser um casal muito unido, né? Tem que ser um casal disposto a usar muita camisinha, ficar dias e dias sem ter relação sexual vaginal. Quanto mais regular o ciclo, melhor, mais chance do método funcionar. Então, cuidado com ciclos muito bagunçados. Tem que ter autoconhecimento, tem que ter paciência, tem que ter muita camisinha até você se sentir segura, né? Para usar só o método, sem nenhuma camisinha, tomar bastante cuidado com isso. Muito cuidado, isso aqui é uma dica mais para os médicos, né, com pacientes vulneráveis. Então, usar isso em adolescente é complicado, usar isso em paciente que já tem 8, 9 filhos é complicado, porque vocês viram que depende muito da paciente, se conhecer e tudo mais. Então, assim, cuidado com esse perfil de paciente, cuidado com quem vocês vão indicar isso para as amigas e tudo mais. Não sai falando que para mim funciona, para todo mundo funciona. Não, calma, cada pessoa tem um jeito, né, de entender a vida, de funcionar. E aqui um recado final, eles são eficazes se bem utilizados e em pacientes bem selecionadas e bom para quem quer engravidar,
e também se forem somados. Então, somar um billings a uma tabelinha, a uma temperatura, aí não engravida fácil de jeito nenhum. Beleza? Então, aula de métodos comportamentais completinha, tudo que tem de método comportamental, acho que eu falei aqui para vocês. Beleza? Até a próxima.